Olá amigos, boa noite. Meu nome é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e hoje eu vou tirar uma dúvida do Thiago Unrolled. Ele pergunta sobre como calcular eficiência no Beersmith, como ele descobre a eficiência do equipamento dele. Pois bem, Thiago, primeiro a gente tem que entender o que é essa tal de eficiência, né? A eficiência no mundo cervejeiro ela é medida sobre dois aspectos. Um deles mede a parte quente, a parte de mash, né, que é a capacidade de você extrair açúcar do seu grão, e outra é a eficiência do seu sistema como completo, que aí ele leva em conta as perdas que você tem de trube, de whirlpool, de dry hop, de fermentação e por aí vai. Então hoje vamos falar especificamente sobre eficiência de mash. Vamos entender como isso funciona. Aqui no Beersmith, se você abrir uma receita e vai colocar aqui, por exemplo, olha, 10 litros, ok? Vamos localizar primeiramente um grão para a gente fazer a conta. Vou pegar aqui um Maris Otter da Multons para você entender melhor. Veja que o potencial de açúcar que esse grão tem é 1039. Por que chama potencial? Porque seria o máximo extraído dele 39. Mas também esse potencial você não consegue extrair 100% desse potencial. Você tem que dar uma olhada na taxa de aproveitamento que ele tem, porque não é possível extrair isso aqui tudo. Então o que a gente consegue aproveitar desse grão é 85,2% de uma densidade de 1039. Vamos ver quanto é que isso vai dar? Vou abrir aqui a calculadora e vou pegar 39 e vou calcular aqui quanto é 85,2% dele. Dá 33. Ou seja, 1033 seria 100% do açúcar que a gente conseguiria extrair desse grão. Então vamos colocar aqui 1 kg de Maris Otter e vamos colocar aqui supondo que a nossa eficiência do nosso sistema é 100%. Então, em 10 litros, se eu conseguisse uma eficiência de 100% naquele grão, com aqueles parâmetros, eu teria aqui o meu 1033, que foi o tanto que eu consegui calcular. Entendeu? Então, se a gente pega o grão, que tem um potencial, vê qual é a eficiência máxima desse grão, e coloca isso numa receita em 10 litros, você vai ter a densidade que é capaz de produzir no seu mosto a partir dele. Isso se o nosso sistema tivesse uma conversão perfeita, se ele conseguisse extrair 100% desse açúcar. Mas os nossos sistemas eles são falhos, eles não conseguem extrair tudo isso daí. Seria praticamente impossível no mundo real extrair tudo. Então, de acordo com a técnica que você usa, você vai extrair mais ou menos açúcar. Então, vamos pensar numa coisa óbvia. Você tem lá o seu mosto em processo de mash. Quanto mais tempo você ficar durante a mosturação, mais açúcar você vai conseguir extrair. Quanto menos tempo você ficar, menos açúcar você vai extrair. Se você deixa ele numa concentração muito densa de líquido, menos você vai conseguir extrair. Se você faz uma concentração, uma relação água-grão bastante mais aguada, mais fina, mais açúcar você vai extrair, ok? Mas nem sempre extrair mais açúcar é o melhor. Por exemplo, se eu colocasse um moço extremamente aguado para extrair mais, eu ia ter problema da conversão enzimática, ia ter poucas enzimas naquele líquido para fazer a conversão. Então, preciso de ter aí um equilíbrio. Voltando aqui à eficiência. Se eu, por exemplo, depois que eu tiro os meus grãos do meu cesto, né, eu tiro aquele líquido, aquele mosto lá para a fervura e faço um processo de lavagem, mais açúcar eu vou conseguir extrair e maior vai ser a minha eficiência. Se durante a minha abraçagem eu faço um sistema de circulação contínua ou de movimento dos grãos, mais açúcar eu vou conseguir extrair. Então é desses processos, da escolha do seu processo, que você vai ter um número aqui em eficiência. E esse número normalmente ele vai oscilar de 50 para os sistemas menos eficientes, que seria, por exemplo, um sistema de BIAB, onde você não consegue fazer uma lavagem dos grãos, né? Onde você não tem o movimento dos grãos, você não tem uma circulação contínua, até, por exemplo, uma eficiência em torno dos 85%, até talvez 90%, que seriam sistemas mais eficientes.
né, onde você tem movimentação de grão, onde você tem recirculação contínua, onde você faz lavagem e por aí vai. Então, como é que você vai calcular agora para você saber com precisão aqui a sua eficiência? Primeiro você vai ter que entender o seguinte, que dependendo da sua receita, essa eficiência ela vai mudar. Por exemplo, uma receita que leve menos grãos, você vai ter uma eficiência melhor do que uma receita que leva muitos grãos. Uma receita, como eu falei, que tem aí uma mosturação muito longa, vai ter uma eficiência maior do que uma que tem uma mosturação muito curta, com tempo muito curto. Então você vai ter que calcular e conhecer o seu equipamento para saber com precisão esse número. Então como é que você pode fazer aí para tentar acertar, né? Qual é o objetivo disso? O objetivo da gente ter corretamente a eficiência da nossa cerveja é a gente produzir na nossa receita aquilo que a gente quer alcançar. Um erro de eficiência vai dar um valor bastante diferente de cor, de amargor e de poder alcoólico da minha receita. Então vamos agora tentar achar ou descobrir aí o valor real da eficiência do nosso sistema. Como é que a gente faz? Primeiro você tem que partir de um número base, de acordo com o seu equipamento, de acordo com o que você acha que é esperado. Por exemplo, né? Eu uso lá um sistema com recirculação e faço lavagem, então vou começar, por exemplo, calculando em 75%. Vou achar, né, vou identificar ou vou prospectar que mais ou menos isso aí é a minha eficiência total e depois eu vou descobrir qual é a real do meu sistema. Então você escolhe esse número, né, 75, como eu já falei, podia ser um 50 para um Biabe, ou 60, ou por aí vai, e monta a sua receita, né? Vamos pegar aqui e montar uma receita aqui bem simplesinha, nem vou fazê-la completa, de pale. Então, para fazer uma pale, vou precisar aqui para fazer uma receita aqui, ó, de 20 litros, em torno de 4 kg de malte. Vamos colocar aqui 4 kg de malte. E aí eu tenho aqui com 4 kg de malte, eu já vou ter um poder alcoólico de 4,7%. Então, para esse percentual aqui de eficiência, ele está estimando essa relação de cerveja. 1049 de densidade inicial, pré-fermentação, e 4,7 ali de percentual de álcool. Se você variar a sua eficiência, ela for, por exemplo, de 70%, ele vai cair. Olha, já caiu para 1046 com 4,4 de álcool. Então, agora como é que a gente vai saber para determinar para essa receita qual foi realmente a eficiência real dessa receita, né? Então, e esses dados a gente vai conseguir calcular aqui na aba de seção. É o melhor lugar para a gente ter esse tipo de informação. Então, olha só, se a gente observar aqui, ele fala que a gravidade pós-mostura, né, ou seja, pré-fervura esperada, era de 1043. Essa aqui é planejada. Para essa aqui, se você obter essa mesma densidade, você vai ter lá 75,8% de eficiência, que era aquilo que você colocou na sua receita. Então, suponha que você tenha um pouquinho mais, que chegou, por exemplo, a 1050. Se tiver chegado a 1050, a sua eficiência apurada foi de 87% e não do 75%. Então, é nesse momento que você vai descobrir a eficiência do seu sistema, colocando, né, medindo aqui a gravidade do seu mosto pré-fermentação, correto? O outro fator que tem relação com o cálculo é o seu volume de líquido apurado na fervura. Então, para calcular essa eficiência, importa tanto a densidade que você está coletando ali na sua panela, né, pré-fervura, quanto o volume de líquido que você tirou. Quanto mais líquido você tirar nessa densidade, maior vai ser a sua eficiência. Suponha, por exemplo, que você não tenha tirado 22,8 litros, tenha tirado 24 litros. Se eu colocar aqui 24, a eficiência subiria para 91. Se você tivesse coletado apenas 20 litros, baixaria para 76. Ou seja, né, quanto mais concentrado, maior a densidade.
Quanto mais líquido, maior a densidade, ok? Então, são esses dois campos que o Beer-Smith usa para calcular o percentual real. E aí você fica sabendo que para aquele estilo de receita, do jeito que você fez nesse equipamento, você obteve essa eficiência aqui. A partir desses dados, você pode eventualmente corrigir a sua receita. Por exemplo, suponha que a sua eficiência está um pouco acima e você não quer cerveja tão alcoólica. Então, você pode adicionar um pouco de água até atingir a eficiência desejada. E como é que você vai fazer isso? Então, você pode agora usar a calculadora aqui do Beer-Smith para fazer uma diluição para chegar naquela densidade desejada. Então você pode ter lá um volume, por exemplo, você supõe que você tenha 20 litros de mosto, que ele está numa densidade, vamos supor, de 1050, e você quer baixar isso para 1045. Então você pode colocar valores de água aqui até conseguir alcançar aquele valor de 1045. Vamos colocar, por exemplo, 1 litro de água. 1 litro ficou em 1048. Vamos colocar 2 litros de água. Olha aqui, com 2 litros de água eu alcancei a densidade de 1045 que era desejada. E aí você pode acertar a sua receita, ok? Se acontecer o contrário, da sua densidade estiver mais baixa, o que você precisa fazer? É diminuir o seu volume. E aí você vai precisar ferver mais tempo o seu mosto para você conseguir ter aquela densidade pré-fervura desejada. É isso aí, pessoal. Obrigado aí, uma boa noite para vocês e fico aqui à disposição de tirar dúvidas e outras sugestões do Beer-Smith. Um forte abraço, boas cervejas, se gostou dá um joinha aí e compartilha com seus amigos. Até lá!